Olá pessoal, hoje nós vamos responder mais uma questão do Enem do ano de 2013. Acompanhe a leitura. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Vamos aí dar uma olhada na nossa figura, ok. O que ele quer? Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Ele quer saber qual é o tamanho dessa haste EF. Primeiro, vamos dar uma desmembrada com calma no problema, não é verdade? O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. Olhando aqui na figura, olha só o meu poste de comprimento 6 metros e 4 metros, e a minha haste EF. A figura representa a situação real, na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, tá aqui ó, AC e BD, 6 e 4 metros, e a haste é representada pelo segmento EF, tá aqui ó, o E e o F. Ótimo. Todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta B. Então aqui o meu A e o B está indicando o solo. Ótimo. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Então aqui ó, o meu segmento aqui AD e BC, ok? BC e AD são cabos de aço que serão instalados. Vamos ver a pergunta: qual deve ser o valor do comprimento da haste F? Pessoal, como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos brincar com semelhança de triângulo. Olha só, pessoal, prestem bastante atenção nesse camarada aqui, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui e desenhar um triângulo grandão aqui, ó, pessoal. Opa, deixa eu até vir aqui e apagar essa linha. Ficou muito torta. Vou tentar fazer algo mais bonitinho. Então, vou pensar aqui primeiro nesse meu triângulo grandão aqui. E o meu segmento EF, eu vou colocar ele aqui. Observe que esse segmento EF forma um segundo triângulo pequenininho. Na verdade, ó, se eu for levar em consideração este camarada aqui, ó, eu consigo fazer um triângulo pequenininho aqui. Então, se nós temos aqui um triângulo dentro do outro, é um típico caso de semelhança de triângulos. E o que a gente pode aproveitar? Olha só, aqui eu tenho 6 a altura, que é o DB. Ó, eu posso aproveitar isso aqui e fazer uma relação, por exemplo, o E e o F, que é esse lado do triângulo, eu tenho que comparar com o mesmo lado aqui do outro triângulo, nesse caso vale 6. Isso é igual a... Eu vou fazer uma comparação, por exemplo, deste cateto do triângulo AEF, ó, esse cara aqui de baixo, o AF. Eu vou comparar o AF com quem eu vou fazer a comparação? Com o lado do triângulo grandão, que é igual a AB. Vou vir aqui ó, sobre AB, certo? Então eu peguei o meu camarada EF, que é aqui a haste, fiz sobre 6. Olha só, a haste é o tamanho do cateto pequeno, 6 é o tamanho desse cateto do triângulo grandão, ok? Aí eu fiz igual, eu comparei duas medidas, eu coloquei o AF e depois eu coloquei o AB, o comprimento total do triângulo grandão, pessoal. Não se esqueça, ele é igual a AB, não vai colocar EF, o triângulo grandão, olha só o fechamento dele. Ele vai do A até o B, então esse é o valor que eu vou colocar aqui embaixo. Combinado? Professor, poderia tentar usar aqui a hipotenusa AE sobre AD? Poderia. Não seria um caminho viável, mas você só sabe disso tentando fazer, ok?
Por que eu escolhi esse cateto de baixo? Porque eu tenho um outro triângulo nessa figura que também ocupa esse cateto, então isso é algo muito interessante. Então, como o outro triângulo aqui, que nós vamos ver ele já, também ocupa o segmento AB e AF, eu optei em já utilizar direto esse cateto do triângulo. Muito bem, qual é o outro triângulo que existe? É esse cara aqui, ó, que vem do A do C. Vou descer, vou vir aqui, é um triângulo retângulo aqui, né? Bem tranquilo de enxergar isso. E aqui eu posso fazer um outro triângulo menor também, ó. O mesmo esquema do anterior. Deixa eu ver que outra relação eu posso tirar daqui, ó. Eu posso tirar aqui o EF sobre 4. Eu não peguei aqui o EF, fiz sobre o cateto do triângulo maior. Mesma coisa, eu vou pegar o EF e fazer sobre o cateto desse triângulo maior, que neste caso mede 4. Igual a... Vamos pegar a base do triângulo EFB, que no caso seria o FB aqui, ó. Que seria a base. Ele está para o triângulo maior. Qual é a base do triângulo maior, pessoal? A base do triângulo maior, opa, deixa eu fazer de verde, é tudo isso daqui. Então, quanto que vale? Vale AB. Muito bem. Aí você fala, ótimo, tudo muito bonito, mas o que eu faço para sair daí? E descobrir aí o tamanho dessa haste. Olha, pessoal, você poderia, como tem o AF aqui, eu tenho o AB na equação de cima e na de baixo, o EF na equação de cima e na de baixo, poderia tentar aplicar a substituição. Mas eu vou ensinar um truque para vocês, que acaba sendo comum em geometria nesses casos de semelhança de triângulo. Isso aqui, eu tenho que achar o valor de EF, não tenho? Você concorda comigo que eu tenho duas equações? Então eu posso montar aqui um sistema de equações. Tá ok? E qual é uma das formas de resolver esse sistema de equações? Olha só, nós podemos somar. Lembra que tem o método da substituição e o método da soma? Muito bem. Aí você fala, mas professor, como é que eu vou cancelar um dos membros? Esquece isso. Ó, pessoal, qualquer coisa, tem aulas de sistema de equação lá no Calcule Mais, hein? Muito bem. Aí eu voltei e falei aqui, como é que eu vou cancelar um dos termos? Vou multiplicar por que número para cancelar? Vou tentar cancelar EF sobre 6 ou F sobre 4. Olha, a grande dica dessas questões de semelhança de triângulo. Se você vê que não dá para cancelar logo de cara, que é neste caso aqui, tenta somar direto. Como assim somar direto? Você vai ficar aqui, ó, EF sobre 6 mais EF sobre 4. Só estou somando as duas equações, métodos de adição, para solucionar o sistema, hein? E aqui vai ficar como AF sobre AB mais FB sobre AB. Olha, os denominadores são iguais. Eu posso somar AF com FB? Posso sim, sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui na outra lousa para ficar mais fácil. Ó. EF sobre 6 mais EF sobre 4 é igual a... Olha, eu tenho denominadores iguais, então eu posso vir colocar eles sendo como um denominador só. E aqui eu tenho AF mais FB. Então eu vou colocar aqui AF mais FB. Aí você fala, professor, o que adiantou somar as duas equações? Adiantou por causa desse cara aqui, ó, AF mais FB. Olha só aqui na minha figura. Quem é AF mais AFB? Olha só, AF é esse trecho aqui, mais FB. Você concorda comigo que AF mais FB, olhando aqui na figura, é a mesma coisa do que AB? AF mais FB é a mesma coisa que AB, não é, pessoal? Muito bem, então eu vou vir aqui no lugar de AF mais FB, eu vou colocar AB. Então vai ficar aqui, ó, EF sobre 6 mais EF sobre 4. Isso é igual a AB
sobre AB. Opa! Um número dividido por ele mesmo não é igual a 1? Sim. AB sobre AB é igual a 1? Sim, perfeito. Então vai ficar aqui, ó, EF sobre 6 mais EF sobre 4. Isso é igual a 1. Olha só que bonito. Eu não queria achar o tamanho de EF? Queria. E agora eu só tenho uma incógnita. Só tenho o EF para achar. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Como é que eu resolvo isso? Olha, eu posso tirar o MMC de tudo, porque aqui eu tenho soma de frações. Vamos fazer MMC. Posso fazer MMC só do lado esquerdo? Pode. Posso fazer do lado direito também? Posso. O MMC de 6 e 4 é igual a 12. Certo? Vou colocar aqui 12 dos dois lados. Então vamos lá. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes EF é igual a 2EF. Pessoal, se você não está familiarizado com a resolução de problemas de frações, entra lá no Calcule Mais em números racionais e frações, que eu tenho vários problemas sobre isso. Inclusive soma, subtração, divisão, multiplicação, enfim, bastante coisa. Aí eu tenho aqui também o 12. E o 4, eu vou fazer divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes EF é igual a 3EF. É só copiar o sinal. 3EF. E aqui embaixo do 1, eu tenho algum número? Não, então eu posso colocar o 1. Porque 1 dividido por 1 é igual a 1. Então vamos lá. 12 dividido por 1 é igual a 12. Vezes 1, 12. O que eu posso fazer agora? Cortar esses denominadores, que são iguais dos dois lados. Então vai ficar quem aqui? 2EF mais 3EF mais 3EF igual a 12. Eu tenho 2 patos, mais 3 patos, isso é igual a 5 patos. Nesse caso, 5EF é igual a 12. Certo? Muito bem. Olha só que legal, pessoal. Nós estamos calculando já o tamanho do segmento EF, que é a nossa resposta final. E agora só que a gente não vai ter que fazer? Arrematar essa questão. Eu quero achar o valor de quem? Do EF, como a gente acabou de ver. Então o 5 está atrapalhando, ele está multiplicando EF. Se ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então EF é igual a 12 dividido por 5. Nossa, como ficou feio esse 5. Deixa eu arrumar. 12 dividido por 5. Fazendo essa conta aí na mão, você vai descobrir que o valor de EF é igual a 2,4 metros. Por que metros? Todas as medidas aqui, tanto 6 e o 4, estão em metros. Então a resposta correta é a letra C. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!